E, na verdade, você enjoou de atuar? Ou que momento da tua vida tu virou a chave e foi cair no jornalismo pra ser minha parceira? Exatamente. Não, na verdade, não enjoei de atuar, mas as contas chegam, né? Você precisa pagar a conta. E a carreira de ator é uma carreira instável, né? Hoje você tem um contrato, amanhã não tem. A maioria dos contratos são por obra, então é o que ele chama naquele período da novela. E eu precisava trabalhar, né? Já estava com 21 anos, precisava fazer as minhas coisas. Já era formada em jornalismo, já namorava o meu atual marido, que é o Patrick, que trabalhava com o Edilson lá na CNT. E aí eles estavam precisando de uma repórter. Na época era o Balanço Esportivo. Balanço Esportivo. E aí ele falou assim, cara, por que você não vai fazer um teste para ser repórter? Eu falei, Patrick, eu não sei nada de futebol. Eu não entendo de futebol. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Ele, cara, vai. Porque assim, você é boa, você escreve bem, você sabe falar na frente das câmeras, porque o programa era ao vivo. Ele falou, cara, e aí o futebol você vai estudando, eu vou te ajudando e vai. Falei, tá bom. Aí foi. Eu não entendia nada de futebol. E aí, mas é isso, fui me dedicando. Nunca vou me esquecer que a primeira entrevista, eu ia entrevistar o Mariano do Fluminense. Estudei a vida inteira do Mariano. Cheguei lá, o Mariano não vai falar. Falei, quem vai falar? Vai falar o outro. Vai falar o outro. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí entra na internet rapidinho para só estudar, pra saber quem era. Enfim, aí estudei sobre ele. E aí fiquei trabalhando com o Edilson, acho que quase 2 anos. E aí me apaixonei mesmo pelo jornalismo. E você era aquela repórter de campo? Você ia lá no campo, pós o jogo, entrevistava os jogadores. Exatamente, depois do jogo? Depois do jogo, quando tinha treino, a gente fazia as matérias nos também. Treinos, né? Então... Essa área eu nunca trabalhei, não. Pois era um desafio tanto, assim, porque assim, eu não conhecia o jogo. Depois que você começa... que aí você passa... assim, porque aí você começa a passa entender a vida de cada um. Sabe? Eu não sabia nem quem eram as pessoas, né? Mas assim, normal, como eu te falei, eu sou movida a desafios. E esse friozinho na barriga do ao vivo, gravando, tem que ir, o Edilson me chamava no ponto. E aí, Thalita, eu começava a falar. E aí, depois, enquanto eu estava trabalhando com o Edilson, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na Rede TV. Surgiu uma vaga pro jornalismo de lá. E aí já não era no esporte, era no hard news mesmo, que era a notícia do dia a dia. Mas o estúdio era no Rio? Porque Rede TV geralmente é em São Paulo. É em São Paulo, mas eles têm um estúdio aqui no Rio. Ah, tá. E aí, fui pra lá. E aí, na Rede TV era de tudo um pouco, né? A Rede TV tinha falava de esporte tudo, também, mas a 99% assim, da minha rotina era pra cobrir as notícias do Rio de Janeiro. Notícias de Rio de Janeiro, a gente diz o que é tragédia, né? Violência e tudo mais. E aí, fui pra esse desafio também. E aí, me apaixonei mesmo pelo jornalismo, assim. Cheguei a ter algumas oportunidades, chegaram a me chamar para algumas coisas na televisão, de novela, mas eu falei, não quero.